Olá galera, bem-vindos a mais um de aula referente a esse cálculo métrico, que eu vou estar demonstrando esse resultadozinho, que ele é bem interessante, né? Que é referente à diferença dividida de Newton. A igualdade a seguir é verdadeira. Então, a igualdade me diz, essa igualdade aqui me diz que eu posso escrever essa fxn como um certo somatório que vai facilitar um pouco a minha vida. Na verdade, essa notação desse somatório aqui quer dizer o seguinte: vou escrever aqui embaixo, depois eu volto interpretando. É como se uma DDF, que a gente sabe que ela pode ser escrita como, por exemplo, essa DDF de ordem n, ela vai ser escrita como a diferença de duas DDFs de ordem n menos 1, certo? Então aqui a gente poderia escrever assim, ó, f de x0, aí fica x0 menos x1, x0 menos x2, vezes x0 menos xn. Então esse seria o primeiro termo do meu somatório. Quer dizer, se j aqui for 0, vai ser o quê? x0 menos todo mundo no produto embaixo e fx0 em cima. Se j for 1, vai ser f de x1 em cima, o produtório de x1 menos todos os x. Então vai ser x1 menos x0, x1 menos x2, aí você pula, né? Claro que nesse caso aqui, esqueci de colocar aqui, mas a gente coloca, ó, o i tem que ser diferente de j. Certo? Até x1 menos xn, mais, até chegar no último, certo? Que vai ser f de xn sobre xn menos x0, xn menos x1, vezes xn menos menos 1. Então, o último termo aqui não tem xn menos xn. Então, isso aqui a gente já viu para a ordem 1 e para a ordem 2, tá certo? Que é verdade, a gente pode escrever dessa forma. Por exemplo, a ordem 1 eu teria só esse sobre esse primeiro aqui, mais esse sobre esse aqui. Para a ordem 2, esse sobre esse e esse, e esse sobre esse e esse, e o f de x2 seria os outros dois que não figuram, seria x2 menos x0, né? Não apareceu aqui, e x2 menos x1. Então, a gente sabe que pode, só que qual o ganho disso? O ganho é dizer o seguinte: se eu conseguir provar que isso é isso, eu posso escrever nessa forma, que está aqui condensada nesse somatório. Observe que se eu trocar x0 e x1 aqui, equivale a trocar os números aqui. Como eu sei que aqui é comutativo, ou seja, esse número mais esse é igual a mais esse, tanto faz se trocar a ordem, então a permutação aqui também é válida. Ou seja, se eu permutar esses caras aqui, eu não vou alterar a ordem do resultado, não vou alterar o resultado. Tá certo? Talvez eu altere as contas, mas o resultado final será o mesmo. Tá certo? A prova desse fato aqui, desse teorema, ela utiliza uma ferramenta chamada indução matemática. Então, utilizaremos a indução matemática. O que a indução matemática diz? Ela é assim: se você tem uma certa propriedade sobre os naturais, e esta propriedade ela vale para 1, você vai testar se está ok. E se você supor que ela vale para n menos 1, e isso implicar que ela vale para n, então você tem que essa propriedade vale para todo n pertencente a n. Ou seja, supondo que ela vale no primeiro caso, para n igual a 1, e valendo para n menos 1, você consegue mostrar que vale para n, então o teorema da indução nos diz que essa propriedade vale para todo n. Ou seja, essa fórmula aqui vai ser válida para todo n. Tá certo? Então, a primeira coisa quando a gente faz por indução é o seguinte: é calcular o P de 1. P de 1, 2 pontos, a gente coloca assim, e a gente vai e calcula o f de x0, x1, e vê se bate com o que o somatório está dizendo que deve bater. Então a gente sabe que isso aqui é o quê? f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Que aí eu posso botar esse, vai ficar f de x1 sobre x1 menos x0 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Só que por conveniência, né, e também porque a gente precisa, que o somatório aqui está em ordem crescente dos j's, eu posso trocar esse cara aqui para x0 menos x1, ficando esse termo negativo, só que com esse menos fica mais. Então esse primeiro termo aqui, ó, que é negativo, eu posso escrever assim, ó, f de x0 sobre x0 menos x1, mais esse aqui que já é positivo, eu só mantenho ele. Então, o meu primeiro passo indutivo está tudo ok. Aí agora eu vou supor que essa fórmula aqui valeria até o índice n menos 1.
certo? Eu vou alterar todos N aqui para N-1, então eu vou supor que é verdade para isso. E vou mostrar que eu consigo estender para N, tá certo? Então tem uma playlist aí que eu falo da própria indução matemática. Talvez eu anexe logo depois desse teorema, ou antes, né? Para você estar vendo que eu não estou usando nenhuma ferramenta que não exista. Na verdade, às vezes você faz engenharia e você acha que, assim, que esse tipo de método é loucura e tal. É porque assim, na matemática existem vários tipos de demonstrações. Você tem a demonstração por absurdo, a demonstração direta, que é a mais clássica, deduções, né, que você faz muito em física, você tem provas construtivas, né, que você faz muito em geometria, provas por exaustão, você faz muito em análise combinatória, né, você exige todos os casos possíveis. Então, assim, você tem inúmeras provas, né, de resultados matemáticos, certo? Uma delas é a indução, e você parte do particular para o geral, tá certo? Então, aqui é o seguinte, vou só ver se tem notificação aqui. Não, porque pode ser que as notificações estavam ligadas. Então, a indução ela parte do particular para o geral, certo? Agora, cuidado, ela parte com um procedimento matemático consistente. É diferente de você pegar um caso particular e generalizar em outro ramo da ciência. Na matemática tem um método para isso. Então, suponhamos que P de N menos 1 é verdadeira. Aí eu vou só exibir P de N menos 1 para a gente entender bem o que significa isso. P de N menos 1 me diz o seguinte. 2 pontos. Ela me diz que se eu pegar isso aqui para N termos, ou seja, de x0 até xn menos 1, por exemplo, essa fórmula continua, quer dizer, ela é válida, né? Essa é uma suposição que a gente está fazendo forçando essa suposição. Aqui é n-1, né? Pronto. Então, ela está supondo que isso é verdade. Então, suponha que isso seja verdade e mostremos que P de N é verdadeira. Tá certo? Então, P de N é isso aqui. Certo? Não vou escrever de novo, já está aqui no quadro. Então, eu vou fazer a prova por indução desse jeito. Tá certo? Então, para começar, a gente tem o seguinte, por definição de DDF, por definição de DD, eu estou falando DDF, mas é tudo a mesma coisa, né? DDF é diferença dividida de finito e DDN é diferença dividida de nível, é a mesma coisa. Então, por definição de DDN, temos isso aqui, a DDN de x0, x1, xn, ela pode ser escrita. Aí talvez a primeira coisa que já começa a forçar um pouquinho a demonstração é isso aqui que eu vou fazer. F de x0, x1. Aqui eu vou pular o xn menos 2, tá? Ou xn menos 1, tá certo? Menos o f de x0, x1 até xn menos 1. Aqui eu tiro os xn. Aqui é padrão a gente tirar o xn, aqui normalmente a gente tira o x0, né? Começa de x1 e tal. Só que quem é que não figura aqui é o xn menos 1 não figura na primeira. E quem não figura na segunda, o xn. Então, fica xn menos xn menos 1. Isso não é uma exclusividade somente a gente fazer daqui de x1 para xn e depois daqui de x0 para xn menos 1. A gente pode fazer desse jeito. Então, o que a gente omite no segundo fica sendo subtraído do que a gente omite no primeiro. Tá certo? Então, daqui eu posso pegar e fazer o seguinte. Eu posso multiplicar esse cara aqui, né, por esse lado de cá. Então, isso aqui não estou usando nada de estranho, tá certo? Isso aqui é a definição de DDF, isso é definido desse jeito, ou seja, é desse jeito e pronto. Certo? Aí a definição, eu posso pegar aqui e fazer o seguinte, então, quer dizer, multiplicando esse lado aqui, xn menos xn menos 1, vezes a DDF de x0, x1, vou tirar daqui para ter espaço, xn, isso vai ser o quê? Vai ser essa diferença de DDFs aqui, certo? Vai ser essa e essa. Vai ser, como não dá para escrever ali na frente, por experiência,
testei isso antes do vídeo, eu vou botar aqui embaixo. Certo? Só que aí eu vou usar agora a minha hipótese de indução. Porque se eu supor que vale para n termos, que é de 0 até n menos 1, eu tenho n termos, então eu posso usar meu somatório aqui e aqui. Então agora eu vou usar a minha hipótese de indução. Vou apagar tudo aqui, vou precisar do espaço todo, tá certo? Do quadro. A demonstração chega a ser bem pesadinha. Tá certo? Então, ó. Por hipótese de indução, continuamos a igualdade. Como? Então essa aqui é a igualdade 1 que eu estou dizendo. Ó. Então esse primeiro somatório aqui eu vou escrever ele, só que eu vou escrever de uma forma esperta. J igual a 0 até n menos 2. Eu só vou até n menos 2 aqui por enquanto. Aí vai ser aqui f de xj. Você vai entender por que eu vou fazer isso. I igual a 0, I diferente de j, n menos 2 também. Aí eu vou ter aqui xj menos xi. Só que, como eu estou indo até n menos 2, então eu tenho de 0 a n menos 2, eu tenho n menos 1 termos. Aí eu vou acrescentar o último termo aqui, vai ser xj menos xn. Porque aqui eu vou até n menos 2, pulo e tenho que ir para o próximo. Tá certo? Para o próximo cara. Só que eu só estou indo até n menos 2 aqui, o j. Então, pô, onde é que entra meu xn, que seria meu último termo? Então ele vai entrar aqui, ó. Então ele vai entrar assim, ó, f de xn. Ele vem deslocado fora desse somatório. Vai ser o produtório de i igual a 0 até n menos 2 de x j menos xn. Ou, xj menos xi, né? xj menos xi. Só para eu ver aqui, eu acho que é só até n menos 1. Né? Mas vamos lá. Ah, é verdade, ó. É isso mesmo. Porque aqui, ó. Aqui eu vou ter o seguinte. Vai ser xn, né? Não é xj, não é xn, né? Porque o j ele fica aqui e aqui. Então, se eu estou aqui no último termo, esse aqui eu já sei quem é o j. Meu último n. Então vai ser xn menos todo mundo até n menos 2. xn menos 2, tá certo? Aí vai ter menos esse segundo somatório aqui, ó. Que eu também vou escrever de maneira esperta. Você vai entender por quê. Porque senão eu não consigo somar estes somatórios. Então aqui é f de xj. Aí aqui é a mesma coisa, o produtório de i igual a 0, i tem que ser diferente de j, não pode ter, senão vai ter uma divisão por 0, né, n menos 2, de xj menos xi. Isso aqui, ó, é um bloco dentro desse produtório, né? E aqui você tem o seguinte, você vai ter xj menos xn menos 1. Só que, de novo, eu só vou até quem? O xn menos 2. Aí eu acrescento o xn menos 1 aqui fora. Só que, cadê o termo que tem f de xn menos 1? Ele vem separado. Aí vai ser xn menos 1 menos xi. Certo? Deixa eu só confirmar aqui, às vezes a gente vai dar algum vacilo. Então, claro que aqui o meu i, como ele vai passar, deixa eu ver, né? Não tem problema não, né? Porque vai ser... aqui eu não venho até xn, é verdade. Então vai ser xn menos 1 menos x0, x1, x2, até xn menos 2. É verdade, não existe xn no último. Não, tá certo. Tá certo. Então, ó. Tenho isso aqui. Tá certo? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Será que eu consigo somar esse somatório com esse? E esse cara com esse, depois tentar agrupar tudo no somatório só? Porque esse é o meu objetivo, é chegar no somatório só. Aqui, gente, como eu sei que vai faltar espaço, a soma desses caras aqui, ó, desses dois aqui, ó,
eu vou colocar aqui, e essa soma aqui eu vou colocar aqui na frente. Então eu vou puxar esse termo um pouquinho para cá, certo? Que é xn, né? Então, ó, se você tem dúvida, é só você abrir, gente. Vai atribuir valores de J aqui e tal, vai calculando esses pedaços para você ver que eu não mudei nada do que estava ali, tá certo? E esse último aqui também. XJ. É X... Ou, aqui é X, gente. Desculpe se eu escrevi J antes, está errado, porque quem varia aqui é só I. Não tem J aqui, né? J fica no somatório. Então pronto, então eu tenho esse somatório aqui das, digamos, n-1 primeiras parcelas, mais esse cara deslocado, o somatório das n-1 parcelas aqui, mais esse último cara deslocado. Percebe que esse aqui, ó, o J está explícito nele, ó. Pronto. Então vamos fazer o seguinte, vamos somar esses dois aqui, ó. Quer dizer, somar não, vai ser esse menos esse, né? Vamos agrupá-los num somatório só. Como é que a gente faz isso? Certo? Então a gente quer isso aqui, ó. Eu vou chamar essa soma aqui, esse cálculo aqui de, digamos, de 1, e esse agrupamento, que na verdade aqui também é menos, viu gente? É porque assim, tem um parêntesesão aqui, né? Vai ficar esse menos esse e esse menos esse. Embora aqui seja mais, é porque ele está dentro do parênteses. Então na hora eu ajusto direitinho. Então eu vou ter o seguinte, se eu pegar esse 1 aqui, vai ser o somatório de J igual a 0, tem n menos 2, do f de xj sobre o produtor de I igual a 0 e I diferente de j, n menos 2, xj menos xi, xj menos xn, menos j igual a 0 até n menos 2, f de xj sobre o produtório de I igual a 0, j e diferente de j até n menos 2 diz x j menos xi, fora desse somatório o último termo que não entrou nele, xj menos xn menos 1. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas ó, esse cara aqui e esse somatório aqui todo, ó, esse produtório na verdade, ele é praticamente esse termo aqui, é igual a esse termo a termo. Então, como é que eu somo dois somatórios? Eu pego j igual a 0, calculo aqui o termo, calculo aqui, somos 2. J igual a 1, calculo aqui, somos 2. Então, eu vou fazendo isso com os j's, tá certo? Então, eu posso aqui dizer o seguinte, somando termo a termo, eu vou ter uma coisa tipo assim, ó. Se eu chamar aqui o f de xj de b, então, termo a termo, eu vou ter isso aqui, ó. Vai ser 1a vezes xj menos xn, que é a parte que está diferente, menos um certo b, a xj menos xn menos 1. Tá certo? Deixa eu só ver se até aqui eu estou certo, porque se cometer um erro eu apago logo, que aí a gente não faz besteira, né? Tudo ok. Então aqui, ó, fazendo essa conta aqui, o MMC disso vai ser quem? Vai ser A vezes esse. Então vai ser A vezes xj menos xn vezes xj menos xn menos 1. Certo? Então, pegando esse cara, dividindo por esse, vai ficar só B vezes xj menos xn menos 1 menos. Dividindo esse cara por esse, vai ficar só esse termo aqui, xj menos xn. Então vai ficar B xj menos xn. Então quando eu fizer a conta aqui, gente, eu não sei se você percebeu, mas o bxj vai cortar com bxj. Esse menos aqui, ó, vai ficar mais, então vai ficar assim. Se eu botar aqui, botasse o B em evidência, ficaria uma coisa assim, ó, B vezes xn menos 1 sobre essa coisa aqui toda. A xj menos xn vezes xj menos xn menos 1. Certo? Aí eu volto de novo para o somatório e agora isso aqui, esta soma, eu posso simplificar com somente um único somatório. Então aqui tem que usar o quadro de forma muito inteligente, porque bicho é
eu pensei pra caramba pra fazer esse resultado, viu? Aqui, claro, vai ser menos, né, depois. Então vai ser assim, ó. Somatório de j igual a 0 até n menos 2 de f de xj, produtório de i igual a 0, i diferente de j, até n menos 2, vezes xj menos xi. O A continuou igualzinho, eu não mexi nele, percebe que o A e o B não foram mexidos. Certo? E agora aqui dentro, fora desse somatório, fica assim, ó, xj menos xn vezes xj menos xn menos 1. Olha só a distância que eu falei que precisava, tá certo? Aí eu vou só centralizar aqui. Esse teorema é pancada aqui. Pronto, esse aqui é o 1. Agora eu vou calcular esse aqui, que é o meu segundo. Certo? O que é que eu consigo fazer agrupando essa coisa aí? Certo? Então vou apagar aqui. Perceba que não fiz nada de muito complicado, só que eu fiz termo a termo, viu? Para cada J, ó, é como se fosse assim, ó, para cada J, né? Temos onde esse cara eu identifiquei com FXJ, esse cara eu identifiquei com esse somatório, que ele está igualzinho nos dois, ó, igual, ó. XJ menos XJ, tudo igual. O que mudou foi só esse pedacinho, ó. Então se eu for somar termo a termo, esse somatório daria isso aí. Então vamos para o segundo. Segunda parte nossa. Você vai ver que é uma coisa bem tranquila, essa segunda parte. É o seguinte, ó. Se você parar para observar, você tem isso aqui, ó. F de xn sobre produtório de i igual a 0, tem n menos 2, xn menos xi, menos... Por que menos? Porque isso aqui estava um parênteses, esses dois somatórios aqui é da segunda DDF ali, de ordem n menos 1, né? Então aqui eu vou ter f de xn menos 1 sobre pode ser que faltou uma besteirinha aqui, mas eu acho que não faltou não. Tá. Deixa eu só acompanhar aqui. Ah, sim, verdade. Faltou não, faltou. Ó, i igual a 0 até n menos 2, xn menos 1 menos xi. Então esses são os dois últimos termos de cada um dos dois somatórios aqui que eu puxei para fora. Aí eu vou espertamente aqui, dar uma de esperto, e vou multiplicar essa expressão aqui em cima e embaixo por n, por xn menos xn menos 1, xn menos 1. Então se eu multiplicar essas duas coisas por isso, certo? O que vai acontecer? Esse primeiro cara aqui vai ficar assim, ó. F de xn vezes xn menos xn menos 1, não mexo nele. E aqui embaixo, eu vou poder fazer o seguinte. Perceba que aqui vai até n menos 2, né? Quando esse cara entrar, eu poderia alterar aqui meu somatório para n menos 1 de xn menos xi. Porque esse termo aqui, quando ele multiplicar aqui, esse cara vai ter xn menos 2. O próximo seria xn menos 1. Que é exatamente aqui. Então eu só mudei esse índicezinho multiplicando. Menos. Esse aqui é um pouquinho mais sutil a modificação. Certo? Eu vou explicar para você. I igual a 0 vai ser xn menos 1 menos xi. O problema é que, eu não sei se você percebe, mas aqui deveria ser, embaixo, ó, eu poderia explicar assim, como xn menos 1 menos xn. Então, isso aqui é igual a isso. Né? Aqui tá, é como se fosse um A menos B, aqui é menos B, né? Mais A. Então, aí, quando eu mudar, ó, fica menos esse aqui, fizer o jogo de sinal aqui, menos com menos A mais, volta para a mesma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que aqui é menos para poder mudar esse sinal aqui, ó. Só que aqui agora eu vou o quê? Eu tenho que ir até n, porque eu vou ter xn menos 1, menos x0, x1, x2, até xn menos 2, e lá eu salto para xn menos 1 menos xn. Só que aí tem um problema, que é exatamente o termo que muda esse sinal aqui. Só que agora eu tenho que dizer o seguinte, ó, esse i meu é diferente de n menos 1. Então aqui eu vou até n menos 1, quer dizer, eu vou até o n, tendo a mesma quantidade de termos que aqui,
n termos, porque de 0 até n menos 1 eu tenho n termos, aqui é a mesma coisa, de 0 até n eu teria n mais 1 termos, só que eu omito esse cara que eu não posso ter xn menos 1 menos xn menos 1. Aí, se você perceber, esse coisa aqui eu posso botar num somatório, essas duas coisas aqui assim, ó, somatório de j igual a n menos 1 até n, só dois termos, ó, vai ser o termo n menos 1 e o termo n, dessa coisa aqui, ó, f de xj sobre o produtório de i igual a 0, i diferente de j, até n, de xj menos xi, tá certo? Vezes isso aqui, ó. Xn, que é o que estava ali, que eu multipliquei, né, em cima, f de xj vezes xn menos xn menos 1, tá certo? Aí eu vou anotar esse somatório aqui na frente para a gente enxergar uma coisinha interessante. Então essa coisa aqui, ó, eu preparei e transformei nisso, certo? Só para confirmar aqui, pronto. Ó, xj menos xi, tudo belezinha. Xn menos 1, tá, beleza. Eu vou escrever ele aqui agora, ó, no lugar de 2 eu vou escrever o que eu cheguei. E aí acaba o teorema, quer ver? Como é que é fácil? Mais somatório de j igual a n menos 1 até n de f de xn menos xn menos 1 sobre... Aí aqui eu não preciso colocar esse cara, ó, mais esse parênteses, i igual a 0 e i diferente de j. Eu só tenho dois j's aqui, né? Não tem um termo fora, então não preciso botar esse parênteses. E aí vai ficar xj menos xi. Sabe o que é legal? Esse somatório aqui, quantos termos eu tenho? Eu vou até o n menos 2, depois eu multiplico por xn e por xn menos 1. Quer dizer, até o n menos 2 assim, né? Quando eu tiver em xn menos 2, eu não posso ter xn menos 2 subtraído. Mas aí, para completar isso aqui, para eu ter os n termos que eu preciso, embaixo, porque eu vou ter que ter um produto, aqui eu tenho de 0 até n menos 2, que dá n menos 1 termos. Tá certo? Para eu ter n mais 1 termos, que é completar tudo, eu preciso subtrair do xn do xn menos 1. Aqui, essa subtração já está. Tá certo? Os dois últimos termos do somatório, essa subtração já está. Pensa o que é n. Então, eu não sei se você vai concordar, mas eu posso juntar esses dois somatórios nesse aqui, ó. Que é exatamente o que a gente quer. Aqui agora eu boto n. É porque aqui há um salto do n menos 2, tipo assim, eu pulo, né, aqui dentro não tem como eu pular o n menos 1, por exemplo, escrever isso dentro de um somatório só. Então eu tive que fazer essa manipulação. Então aí eu vou ter isso aqui, ó. Tn. Esse primeiro cara aqui contribui com n menos 2. E esse aqui, quando eu juntar eles, ó, perceba que essa parte aqui vai estar igual a essa. Ó, isso aqui é igual a isso, gente. É porque assim, aí você fala, ah, mas você está esculhambando. Porque esse cara... Mas olha bem, ó, esse cara aqui, por exemplo, ele tem xn menos x0 vezes xn menos 1, certo? Então ele tem todos os termos da subtração de xn menos todo 1. Esse primeiro aqui, essa primeira somatória, ele contribui isso. Embaixo ele vai ser x, por exemplo, 2, né? Menos x0, x2 menos x1. Só que esse produtório ele só vem para x2 menos xn menos 2. Isso aqui de dentro. Aí eu completo com x2 menos xn. Aí aqui deveria ser esse primeiro e depois esse, né? Mas tanto faz. Depois x2 menos xn menos 1. Certo? Isso só ficou invertido aqui, mas não muda o sinal não, certo? Só esse aqui antes e esse aqui depois. Podia estar escrito aqui assim. Então perceba que, aí de fato, esse cara aqui, mais esse pedaço, fica uma coisa do mesmo tamanho que esse aqui, e usando todos os termos. Então eu tenho o último somatório que eu queria chegar, que é esse aqui, ó, xj menos xi, né, o somatório de um produtório, né? Pronto. Agora, vezes, claro, faltou uma coisinha, gente, desculpe. Na hora de calcular, eu não sei se vocês se lembram, mas esse aqui estava multiplicado por esse termo, certo? Só que na hora eu vacilei, acho que eu apaguei. Então, volta aí o vídeo que você vai ver. Xj, xn, né? Menos xn menos 1.
Então, aqui, isso aqui tudo, ó, eu posso botar em evidência, fica xj, né? Quando eu somar os dois, fica isso aqui, ó, xn menos 1. Só que isso aqui é um termo constante, eu posso passar ele para fora do somatório, ó. Falta, né? A gente sempre esquece uma besteirinha. J igual a 0 até n. Aí aqui fica exatamente o somatório que eu queria, né? Que eu falei ali na etapa anterior, mas ainda não estava ele. Vezes xj menos xi. Só que, eu não sei se você se lembra, lá no começo da questão, o que que era isso aqui, ó? Lá do começo de tudo. Se você voltar, eu vou escrever aqui no quadro. A gente teve que multiplicar lá xn menos 1 vezes a f de x0, x1, xn. E isso dá igual a esse somatório aqui, ó. xn menos 1 vezes esse somatório aqui. Então não confundir com J, pronto. Então eu posso cancelar aqui, eu sei que é diferente de 0, e eu chego na igualdade que eu queria. Lindo, né? Resultado. Tenta procurar ele aí nos livros para você ver o que é que os caras fazem. Ele chega e fala, é óbvio, tal, e bota um monte de óbvio, que não tem nada de óbvio. Só fala assim, pode se mostrar, né? Uma preguiça, né, da porra. Tudo bem, né? Deve ser difícil pra caramba digitar esse negócio, né? Eu entendo. Então, provamos o que a gente queria. Logo, P de n mais 1 é verdadeira. Assim, a propriedade ou o teorema, né, vale para todo n pertencente a n. Certo? Então isso é a lógica da indução matemática. Você vê que eu usei o P de n menos 1 fortemente naqueles dois pedacinhos lá, que um ia até de x0 até xn, só que eu omiti no xn menos 1, e o outro ia de x0 a xn menos 1. Então eu usei ali a hipótese de indução, viu? Que fique bem claro. A gente sempre tem que usar a hipótese de indução. Então é isso aí, né? Espero que tenham entendido. Se não entendeu muito bem, não tem problema. Eu fiz mais por curiosidade minha mesmo. Eu gosto estou pensando em preparar um material onde eu vou tentar demonstrar tudo o que a gente afirmar. Pelo menos assim, aquelas coisas pertinentes à matéria. Né? Às vezes há coisas de outras matérias, a gente pode até fazer alguma observação. Né? Então, para a produção desse material, a gente precisa... Né? Eu olhei para isso e falei, não, tinha que demonstrar esse teorema. Então é isso aí, espero ter entendido. Ele é um pouquinho complicado, mas eu vou estar postando aí, depois da videoaula, aí na playlist, vai ter um link na descrição onde tem ele feito à mão mesmo. Eu fiz ele à mão e escaneei, então você pode poder estar acompanhando tudo se você não pegou muito bem aqui no quadro. Mas é isso aí. Quais as implicações desse teorema? A implicação é que agora eu seria um corolário, que seria o seguinte, ó. O corolário diz o seguinte, que f de x0, x1, xn igual a f de x-alfa 0, x-alfa 1, x-alfa n, em que alfa 0, alfa 1, alfa n é uma permutação dos valores 0, 1, 2, n. Então agora eu posso mudar. Por quê? Porque isso aqui é f sobre uma coisa, então eu estou aqui nos números reais mesmo. Então eu posso comutar, como eu falei lá para a ordem 2 e para a ordem 1, e mudar essa posição aqui sem problema nenhum, porque eu vou trabalhar desse lado de cá para mostrar que o lado de cá tem o que a gente chama de uma forma simétrica, ou permutativa, quer dizer, independente de como eu organizar os fatores aí, eu não altero o resultado, ou seja, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima.